aí, galerinha? Como estão, meus queridos? Vamos continuando nosso eletromag por aqui, mais uma aulinha de eletromagnetismo. Na aula anterior, a gente viu a questão de uma carga em movimento, quando uma carga é inserida num campo magnético uniforme, a uma certa velocidade, o que acontece com o movimento dela? Né? Surge sobre ela uma força magnética, que faz, então, acontecer diversas trajetórias, dependendo do sentido do campo, do sentido da velocidade, né? E aí, para reforçar um pouquinho mais essa ideia, eu quero passar um videozinho para vocês, antes de a gente entrar no assunto de campo magnético gerado por corrente elétrica, quando a gente tem um fio, tá? Um fio retilíneo, que as cargas desse fio retilíneo vão também gerar um campo magnético. Mas antes vamos dar uma relembradinha no que a gente viu na aula anterior e eu vou passar para vocês aqui um videozinho, tá? Queremos descobrir a direção e o sentido da força magnética sofrida por uma carga elétrica em movimento. Para isso, utilizaremos uma barra metálica livre, uma fonte de corrente e um ímã permanente. Faremos passar, utilizando a fonte, corrente elétrica na barra metálica. Ao fazer passar uma corrente, estamos colocando as cargas elétricas que são livres no condutor em movimento, sempre do fio vermelho para o fio preto. Pensando na corrente convencional, temos cargas positivas se movendo no sentido indicado, todas com a mesma velocidade. Visualmente, nada aconteceu ao fazermos passar corrente na barra. Ao colocarmos o ímã permanente, submetemos a barra agora a um campo magnético. O campo magnético está representado no sentido indicado, do polo norte para o polo sul. Ao fazer passar corrente pela barra nessa nova situação, as cargas elétricas colocadas em movimento sofrerão uma força magnética. Em qual sentido e direção? Ao fazer passar a corrente, as cargas serão colocadas em movimento mais uma vez. Como a barra se moveu, vemos que surgiu uma força magnética sobre cada uma das cargas elétricas em movimento. Os vetores velocidade, campo magnético no ponto e a força magnética sofrida pela carga estão indicados na imagem. Vamos agora inverter o sentido em que a corrente passa pela barra. Ao inverter o sentido da corrente, estamos invertendo a velocidade das cargas elétricas convencionais positivas. Ao fazer passar a corrente, as cargas serão colocadas em movimento no sentido indicado. A força magnética surgiu no sentido contrário da situação anterior. Os vetores velocidade, campo magnético no ponto e força magnética sofrida pela carga estão indicados na imagem. A inversão no sentido da velocidade inverteu também o sentido da força. Nos dois casos, a força é perpendicular tanto ao vetor velocidade quanto ao vetor campo magnético e obedece à equação Vamos agora inverter o ímã, invertendo também o campo magnético como indicado. Ao fazer passar a corrente na barra da esquerda para a direita, como na última situação, o que ocorre com a força magnética? A força magnética inverte o sentido e continua obedecendo a equação Com essa mesma configuração de campo magnético, vamos voltar a fazer passar a corrente na barra da direita para a esquerda.
percebemos que a barra agora se move para dentro. Portanto, temos que a direção e o sentido da força magnética sofrida por uma carga elétrica serão dados pelo produto vetorial entre a velocidade da carga e o campo magnético no ponto. Muito bem. Na última aula, eu comentei com vocês sobre o experimento da bússola, o experimento que foi feito da bússola próxima a uma corrente elétrica, que ela sofria deflexão, e foi aí a grande descoberta, então, da relação, né, eletricidade e magnetismo. O grande físico, né, químico dinamarquês, o chamado Ørsted, que na verdade demonstrou esse experimento. E a partir daí eles começaram então a fazer todos os estudos a respeito da corrente elétrica com o magnetismo. E como eles perceberam que o movimento, né, uma carga elétrica em movimento gerava campo magnético e interagia com o campo magnético dos ímãs, eles começaram a investigar a questão dos fios retilíneos, ou seja, várias cargas em movimento. Veja que aqui, deixa eu dar um zoom aqui, veja que aqui a gente tem um fio retilíneo, ó. Se uma carga em movimento gera campo, como que se comporta cargas, ou seja, várias cargas, uma corrente elétrica num fio? E aí esse fenômeno levou, né, os cientistas a concluir que num fio retilíneo, olha aqui, ó, o comportamento do campo magnético ele se dá em forma de um círculo. Ele forma esses padrões aqui, ó, circulares, tá? Então esse é o comportamento. Diferente, claro, a gente viu que no ímã as linhas de campo, né, sempre partem do norte para o sul. A formação dessas linhas de campo são diferentes do fio retilíneo. O fio retilíneo se comporta em movimentos circulares. Então, se vocês perceberem aqui, ó, o sentido, como é que a gente define o sentido, então, deixa eu aumentar aqui. O sentido do campo magnético a partir de um fio retilíneo. Sempre, gente, sempre, tá? A gente tem que olhar qual é o sentido da corrente, o sentido convencional, lembra? Sentido convencional. Então, se o sentido convencional está para cima, veja bem, a gente usa a regra da mão direita agora. A gente usou a regra da mão direita lá na outra aula para definir a questão de campo, de velocidade e de força. Aqui a gente utiliza a regra da mão direita para definir o sentido do campo num fio retilíneo, tá? Sempre assim, sentido, ó, o dedão vai me dar o sentido da corrente, se ela está para cima, se ela está para baixo. Depois, os outros dedos vão me dizer qual é o sentido do campo. Se a corrente está para cima, ó, eu vou mostrar para vocês como funciona na prática com um cabo de vassoura. Bom, gente, então imaginem que esse aqui seja um fio retilíneo com uma corrente, tá? Uma corrente elétrica no sentido convencional para cima. Ó, essa pontinha indica o sentido da corrente. Então, se ela está para cima, ó, meu dedão está para cima. O que eu vou fazer? Eu vou abrir meus dedos e vou encontrar o sentido do campo. Então, significa que o campo magnético está nesse sentido aqui, ó. Ou seja, ele está entrando aqui pela frente e saindo aqui por trás. Se fosse ao contrário, tá? Então, se eu tivesse aqui um sentido da corrente para baixo, tá vendo? Ó. O campo sairia pelo quadro, ó, sairia pelo quadro e entraria, ó, por aqui e sairia por aqui, tá? Eu quase quebro o braço para fazer isso.
para vocês entenderem, tá? Então seria assim. E aí se essa corrente fosse nessa outra direção, assim, fosse nessa direção horizontal, mesma coisa, gente, ó, corrente para a direita significa que o meu campo está, ó, nesse sentido e sai pelo outro lado. Se fosse assim, a mesma coisa, tá? Ó, a corrente está para a esquerda, então o meu campo vai vir por aqui, ó, ou seja, ele está subindo por aqui, ele dá a volta e desce pelo outro lado, tá vendo? Então, é assim que funciona o sentido do campo magnético num fio, tá? Num fio retilíneo, uma corrente elétrica num fio retilíneo. Então, gente, aqui eu coloquei algumas imagens para vocês verem, observarem o comportamento do campo magnético no fio retilíneo. Aqui ele é visto em perspectiva, né? Como vocês têm também no desenho, no material de vocês. Se ele for visto de cima, ó, tá vendo? Se ele for visto de cima, então o sentido da corrente para cima, lembra a bolinha? Isso serve também tanto para campo quanto para a intensidade da corrente. Então, se a corrente está para cima e a gente está vendo de cima, a gente vai enxergar a bolinha, ó. Tá vendo? Se fosse para baixo, seria um xizinho aqui, ó. Então, aqui é visto de cima, o sentido, ó, do campo está assim, ó, para cima, assim. Então, esse aqui é o sentido do campo. E se a gente vê de frente, ó, se a gente tem aqui, então, o cabo de vassoura da professora, né? A corrente está para cima. O campo entra por aqui, ó, pela direita do fio e sai pela esquerda do fio. Então, se ele está entrando, é xizinho, porque a gente está vendo o final do vetor, tá? A parte de trás do vetor. E se ele está, ó, dando a volta no fio, né, voltando por aqui, a gente está vendo a frente do vetor, a flechinha do vetor, por isso bolinha. Então, nunca esqueçam, a bolinha é saindo do plano, o xizinho é entrando no plano. Assim, muitos desenhos são identificados dessa forma quando a gente vai fazer algum cálculo, quando a gente vai representar a figura, tá? A gente precisa representar dessa forma, porque como são 3 dimensões, esse é um jeito fácil da gente saber o que está acontecendo com aquele vetor. Está entrando, está saindo, ok? E aqui também, ó, tem uma representação que eu trouxe para vocês verem. Aqui está o fio, né? Ó, o fio está aqui, sentido da corrente. Tá vendo o vetor aqui, ó? Aqui está o campo magnético. Então, neste ponto P, por exemplo, ó, neste ponto P, existe um campo, um vetor resultante, ó, um vetor resultante, que na verdade isso aqui a gente chama de linhas de indução magnética, né? Linhas de força, linhas de indução. E cada ponto, então, desse campo vai ter um vetor resultante que ele é tangente às linhas de força do campo. E como é que a gente calcula isso, tá? Como é que a gente calcula? Vamos voltar lá para o material de vocês. Aqui vocês têm o desenho das limalhas de ferro, ó, representando aqui o campo magnético, né? E a expressão matemática que a gente utiliza para calcular o campo magnético num fio é exatamente essa daqui, ó. B é igual a mi, tá? Por 2πd. Mi por 2πd. Vamos identificar o que é cada coisa. O I é a corrente elétrica, vocês já sabem, né? A corrente elétrica dada em ampere. O B é o campo magnético dado em Tesla, a intensidade do campo. 2πd, esse D é a distância, então, até o fio, é a distância dada em metros até o fio. E esse Mi, gente, é a permeabilidade do meio, tá? A permeabilidade magnética, ou seja, é uma constante que geralmente se usa o vácuo. É 4π vezes 10 na menos 7 Tesla vezes metro por ampere.
E quando não for o vácuo, o exercício vai dar, e geralmente a gente usa o vácuo, assim como a constante eletrostática, né? A gente sempre usava quase sempre a mesma constante. E aqui também a mesma coisa, tá? Então essa aqui é a formulazinha que a gente utiliza para calcular a intensidade do campo magnético num fio retilíneo. Tem até um exercício resolvido aqui, bem simples, tá? Aqui, cuidado sempre que ele der em centímetros, não esquecer de transformar, fazer as conversões, né, necessárias antes de partir para o cálculo. Então, é só colocar na formulazinha que ele calculou, ele deu a intensidade da corrente, ele deu a distância e ele pediu a intensidade do campo, tá? Muito simples. Depois, mais para frente, a gente vai fazer outros exercícios também, abrangendo mais coisas. E por isso que a Sora quer explicar para vocês primeiro a questão agora do fio, quando ele é imerso num campo magnético. Porque a gente viu a carga. Quando uma carga em movimento está imerso num campo magnético, a gente sabe já como é que ela se comporta, né? E agora vamos considerar um fio. Um fio são várias cargas. São várias cargas elétricas em movimento com uma certa velocidade. Então, como é que a gente analisa agora um fio quando ele está imerso no campo magnético? Veja bem, gente, quando a gente fala o sentido da corrente aqui no fio, a gente está falando do sentido convencional. A gente viu lá no início da eletrodinâmica, o sentido convencional é diferente do sentido real. Lembram disso? Então, aqui, quando eu falo sentido da corrente, significa que os elétrons estão da direita para a esquerda. O sentido da corrente está da esquerda para a direita, mas os elétrons estão indo da direita para a esquerda. É como se as cargas positivas estivessem da esquerda para a direita. Então, se nós formos analisar a velocidade dessas cargas, elas estão no sentido, cargas positivas no sentido da corrente convencional, cargas negativas no sentido contrário da corrente. Então, nesse desenho aqui, esses xizinhos estão representando o nosso campo magnético, ou seja, eles estão entrando no plano, tá na tela do computador, vocês estão olhando a tela, eles estão entrando, furando a tela do computador. O sentido da corrente, né, está para a direita, então o dedão é a velocidade, lembra? Velocidade, o sentido da corrente vai ser a velocidade, porque todas as carguinhas estão se movimentando para a direita. O sentido do campo está entrando na tela do computador, então qual vai ser a força? Para cima. Regra da mão direita com a palma da mão, lembra? Velocidade, campo, força, dá um tapa para cima. Agora, se for carga negativa, carga negativa, velocidade está ao contrário, o campo está no mesmo sentido, a força está para cima também, porque eu mudei o sentido da velocidade. O campo segue a mesma coisa e a força agora é com o dorso da mão, porque é carga negativa. Por isso vocês têm esses dois desenhos aqui, então, ou seja, o sentido da força vai ser na mesma direção, né, no mesmo sentido, porque a gente está se tratando de um fio, aqui tem várias cargas envolvidas, né. Eu até trouxe aqui uma representação para vocês, força magnética num fio retilíneo. Veja o seguinte, essas flechinhas azuis estão representando o meu campo magnético, todos para a direita, certo? Aqui está o meu fio, meu fio retilíneo. Então, para onde vai estar a força? Então, se eu tenho, o meu sentido da corrente está para baixo, tá vendo aqui a flechinha vermelha? O sentido, então, está para cá. Para onde vai estar a força? Então, se eu fizer com a mão direita, sentido, tá vendo? Sentido da corrente, que é a velocidade. O meu campo está para lá, para a direita. Eu teria que fazer o contrário, né, para vocês, mas eu vou fazer assim, porque senão vou quebrar meu braço. Então, aqui está a corrente, o sentido para onde vai estar a força? Para cima, tá? Como está representado aqui no desenho, para cima.
Gente, a regra é a mesma da carga quando ela está sozinha. Então, só que agora a gente está tratando com o fio, porque depois nós vamos tratar com mais fios juntos, quando acontece com 2 fios, por exemplo, os campos magnéticos gerados por esses fios. Então, nós vamos aprender agora, aqui no material de vocês, como se calcula a força. A gente aprendeu lá na força de uma carguinha, né? Como é que a gente calcula a força de uma carguinha inserida num campo. Lembram disso? Vocês aprenderam lá que a força magnética, né, era dada pela QV besseno de θ, QV besseno de θ. Só que agora a gente tem que pensar que a gente não está analisando uma carga, a gente está analisando várias cargas. Então pensa o seguinte, existe uma explicação aqui no material de vocês, só que eu trouxe um pouco diferente. Eu trouxe, na verdade, 2 explicações para vocês entenderem o porquê dessa fórmula. Uma até, eu gosto mais dessa de baixo aqui, que eu acho ela mais simples, mas eu vou explicar para vocês.